Meus irmãos, graça e paz, vamos estudar hoje a nossa 11ª lição da nossa revista, da nossa editora Betel, Escola Bíblica Dominical. Nossa 11ª lição, o título é O Verdadeiro Discípulo é uma referência no serviço cristão. Sempre lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre a terceira epístola escrita pelo apóstolo João, onde vai tratar ali de Gaio, Demétrios e Diótrefes. João escreve, Diótrefes rejeita as orientações de João e ameaça expulsar da congregação aqueles irmãos que, por acaso, viessem atender às orientações do apóstolo João. Então, um exemplo a não ser seguido é o de Diótrefes, rejeitando a autoridade apostólica do apóstolo João. Então, vamos refletir um pouco sobre essa nossa lição, para dizer que o verdadeiro discípulo ele é uma referência no serviço cristão. Nosso textuário está nessa terceira epístola, escrita pelo apóstolo João, aproximadamente ali escrito entre os anos 80 e os anos 90, aproximadamente, época que apenas o apóstolo João, dos 12 discípulos de Cristo, ainda vivos, e ele, residendo em Éfeso, escreve esta terceira epístola à comunidade ali da igreja ali da Ásia Menor. E Diótrefes rejeita as orientações do seu pastor. Nosso textuário, 3 João, versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrios, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Verdade aplicada. O bom testemunho de um verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Os objetivos desta nossa 11ª lição: expor a importância do testemunho pessoal, do testemunho cristão, ensinar como obter uma vida transformada, e ressaltar aspectos da prática do bem. O nosso texto de referência está nessa terceira, em 1 Pedro, epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 8 ao 12, falando do amor fraternal, da paciência durante as aflições que a vida nos impõe, as vicissitudes que a vida nos impõe, e o exemplo de Cristo. Cristo sofreu, mas não deixou que o sofrimento atrapalhasse os planos de Deus na vida dele. Epístola de 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 8 ao 12. Vamos ler? E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os bons dias, refreia sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O rosto do Senhor, a mão do Senhor, é contra aqueles que praticam a iniquidade. No Salmo 73, nós observamos ali o salmista Asaf, indignado ante as provações
as aflições que os justos sofrem em relação, ele faz essa comparação com os ímpios. Aparentemente, parece que os ímpios prosperam sobre a terra, né? Tem prosperidade enquanto os justos estão passando por provações. Mas quando o Asaf entende e entra no santuário e passa a compreender qual é o destino daqueles que praticam a iniquidade, né? Então, oremos para que o discípulo, nós como discípulo, construamos uma vida íntegra e sejamos exemplos para aqueles que nos observam, né? Credenciais do bom testemunho do cristão: ter uma vida transformada e viver para fazer o bem. Os objetivos estaremos discorrendo nesta nossa 11ª lição. O termo testemunho, e do grego martúria ou mártir, testemunho ou mártir, se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão ele é pessoal e produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente, né, com o meio. Então, como testemunhas, nós somos observados como liderança, né? Nós somos observados por aqueles que nos rodeiam, pelos nossos liderados e vice-versa. Então, olha a importância de vivermos uma vida íntegra, pautada no caráter, no exemplo de Cristo, né? O objetivo, o primeiro tópico desta nossa 11ª lição: credenciais do bom testemunho do líder cristão, né? Referência no serviço cristão. Ao escrever essa sua terceira epístola, o apóstolo João, ele tem 3 objetivos. Primeiro, elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio, né, com relação aos mensageiros itinerantes que Gaio recebia ali na sua casa, aqueles irmãos missionários que estavam pregando, viajando, passava pelaquela região. Gaio os hospedava na sua casa. Segundo, também advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes. Diótrefes rejeitava as orientações do seu pastor, do apóstolo João, não recebia aqueles que João enviava e ainda ameaçava expulsar da comunidade cristã, na qual ele possivelmente estava exercendo uma liderança. Ele ameaçava expulsar aqueles irmãos que, por acaso, viessem acatar as orientações do apóstolo João. E terceiro tópico aqui: louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrios também. Então, desses 3 personagens surgiram testemunhos positivos e negativos. Demétrios e Gaio, exemplos a serem seguidos. Diótrefes, a ser rejeitado. Ele rejeitou as orientações do seu pastor, do seu líder, o apóstolo João, e ainda ameaçava punir, expulsar da comunidade cristã os irmãos que, por acaso, quisessem ou viessem atender às orientações do apóstolo João. Então, Diótrefes se tornou um rebelde, né, contra a sua liderança. Qual exemplo nós vamos seguir, né? Nós temos que olhar a palavra de Deus e ela nos ensina, ela nos dá bons exemplos a serem copiados e exemplos a serem evitados, né? Então, credenciais de um bom testemunho: ele precisa possuir, ele precisa ter compaixão e amor, né? Jesus Cristo é um exemplo de compaixão, de amor. Nós vemos nos evangelhos quanto Jesus se dedicou pela causa dos menos favorecidos, né? Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus. Que exemplo maior nós temos do que João 3,16, quando diz que Deus amou a humanidade
um amor tão extraordinário a ponto de entregar, de dar o seu filho para morrer por mim e por você. Jesus não merecia passar por aquilo que ele passou. No entanto, o amor de Deus por mim e por você levou o seu filho, Jesus Cristo, a ser pendurado no madeiro, né? Atitudes a ser imitadas e indispensáveis a quem exerce a liderança cristã. Jesus é o nosso maior exemplo. O nosso personagem, a não ser copiado, no caso de Diótrefes, não demonstrava compaixão e amor pelos que deveria ajudar na jornada cristã, né? Deixando um testemunho negativo do que significa ser discípulo, onde ele ameaçava expulsar da comunidade da igreja os cristãos que queriam obedecer à ordem do seu pastor, do seu bispo, do apóstolo João, né? Então, a igreja ela deve ser um lugar onde se promove cura às pessoas feridas e não onde são ainda mais machucadas. Olha que responsabilidade estão sobre os meus e sobre os teus ombros, né? A compaixão que faltava em Diótrefes pôde ser vista tanto em Gaio quanto em Demétrios, que foram reconhecidos como obreiros zelosos pelo bem-estar da igreja do Senhor, né? Eles deram um bom testemunho, cuidando, né? Produzindo aliações que vinham glorificando a Deus, né? Cuidando dos missionários que estavam naquela labuta, naquela passagem, cansados da viagem, né? E precisavam de um lugar de repouso. E estes irmãos acolhiam, seguindo a orientação de Cristo, a orientação do apóstolo João. Tem um historiador, um filósofo russo, seu nome Fyodor, ele vai dizer que a compaixão é a lei principal da existência humana, ou seja, o cristão ele precisa possuir compaixão, ele precisa possuir amor, né? Então, credenciais de um bom testemunho: compaixão e amor, também mansidão. No Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 5, está lá Jesus discorrendo ali no Sermão da Montanha. Bem-aventurados são, ou felizes são, né, os humildes de coração, os misericordiosos, os mansos, né? Mansidão não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. Mansidão está elencada pelo apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando Paulo vem discorrer ali sobre o fruto do Espírito Santo. Então, amor, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade, né? Então, a mansidão está ali presente, é um dos atributos, né, do fruto do Espírito Santo que é produzido na vida do cristão. E essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes levantados por Deus, né? Está lá em Números, capítulo 12, versículo 3, quando vai falar ali de Moisés. E Moisés era considerado o homem mais manso da terra, né? Mansidão, que do grego quer dizer proates, pode ser traduzido por uma pessoa gentil, bondosa, humilde. Esses traços eram vistos no próprio Jesus Cristo, né? Quando Jesus chega a aconselhar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Então, um discípulo manso testemunha e imita a liderança de Jesus, né? Ele dá testemunha e ele imita, dá testemunha através da sua vida, né? E ele imita a liderança de Jesus. Jesus é nosso maior exemplo, que foi capaz de transformar um homem, como o exemplo ali de Paulo, né, que era um perseguidor ferrenho dos cristãos, foi transformado a um maior pregador aos gentios, né, depois de Cristo, é a figura ali mais importante na história ali do Novo Testamento.
Tanto que dos 27 livros que compõem o cânon, compõem o Novo Testamento, 13 foram escritas, autoria atribuída ao apóstolo Paulo. Então, um homem que era perseguidor ferrenho, quando tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele se torna testemunha viva que Jesus transforma, né? Então, este é o modelo de liderança que nós temos que imitar, né? Um modelo que imita Cristo, que dá exemplo, que as pessoas olham e sintam-se acolhidas, protegidas, sejam exemplos a serem copiados, não como era o caso de Diótrefes, que rejeitou veementemente a liderança do seu pastor, né? Tem um pastor batista inglês, que ele vai dizer, o nome dele é Geoffrey Wilson, ele vai dizer que a mansidão é a marca de um homem que foi dominado por Deus. Moisés, quando Deus chega para ele ali em Êxodo capítulo 4, e Moisés vai dizer, não sei falar, envia outro, eu não quero não. Depois que Moisés aprende a caminhar com Deus, chega um episódio lá em Êxodo, se não me engano, 37, quando o povo tinha feito aquele bezerro de ouro, tinha se voltado à idolatria, e Deus disse que enviaria um anjo para ir com eles. Moisés coloca-se como intercessor e diz que não nos faça sair daqui. Não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. Então, a presença de Deus ela é insubstituível na vida do cristão. Então, olha a transformação que ocorre na nossa vida quando passamos a ter este relacionamento com Deus. Nossa mente é transformada numa mente cristã que preza pelos valores morais e espirituais, né? Então, credenciais de um bom testemunho: compaixão e amor, mansidão e também bendizer e abençoar. Tanto Gaio como Demétrios eram abençoadores que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis, né? O serviço e conduta dos dois foram enaltecidas pelo apóstolo João. Está lá na terceira epístola, no versículo 5 e versículo 12. Já Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia o seu líder. É o que nós observamos quando ele rejeita as cartas que João enviava, rejeitava receber aqueles que João enviava e ameaçava expulsar da comunidade cristã aqueles que queriam seguir as orientações de João. Então, abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um verdadeiro líder. O nosso texto de referência, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Pedro diz: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que por isto fostes chamado para que, por herança, alcanceis a bênção, né? Glória ao Senhor. O segundo tópico da nossa lição: um líder, ele precisa ter uma vida transformada. Um líder cristão, ele precisa ter uma vida transformada. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida pessoal e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da igreja cristã, da igreja primitiva, da igreja ali do primeiro século. Tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal, né? Em Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, está lá, quando Jesus vai ao encontro de Pedro e dos discípulos que estão pescando. Jesus chega, prepara aquele pão, aquele peixe, e Jesus restaura Pedro ali. Quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, cabisbaixo: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro havia traído Jesus 3 vezes. E ali Pedro é restaurado, né? Então, de um homem rude, é transformado na liderança daqueles
irmãos, após o encontro com Jesus ressuscitado e ser cheio do Espírito Santo, Atos 5, ali 29, um apóstolo, Pedro se torna um apóstolo ousado no poder do Espírito Santo, que não teme a elite religiosa, mas transformada pelo poder do Espírito Santo, ele se torna um líder forte, dando um bom testemunho que vale a pena imitar o Senhor Jesus Cristo. Então, um cristão de referência, ele precisa ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do testemunho cristão, pelo poder do Espírito Santo, né? Paulo é outro exemplo do poder que é transformador que o Evangelho operou na vida dele, como já falamos mais recentemente, passando de perseguidor a ser defensor e propagador do Evangelho, né? Ele reconheceu que Jesus é o Senhor e que Jesus tem o controle de todas as coisas. Então, o discípulo, meu irmão, ele tem um poder, um grande poder de influência. Uma liderança, ele tem um grande poder de influência sobre aqueles que são liderados por ele. E a ponte que gera contato, contagio e transformação. Então, ele é influenciado e ele influencia. Então, olha que testemunho eu, você, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa faculdade, no nosso trabalho, no nosso colégio, estamos dando. Qual é o exemplo que estamos dando? Então, isso acontece por meio de um testemunho vigoroso na vida do discípulo. O testemunho é bom ou é ruim? Será que se alguém nos copiasse, que testemunho estaríamos dando? Né? Então, ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo testemunho cristão, quando Jesus diz: quem vos recebe, recebe a mim. Porque quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 40. Né? Então, Jesus estava dizendo, dando referência de si próprio, já Diótrefes, ao resistir e receber o testemunho, as orientações de João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo, né? Que tinha comissionado os apóstolos. Atos 2, 42 vai dizer que a igreja, os irmãos ali, permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. A doutrina dos apóstolos estavam firmadas em Cristo, a pedra angular. Nesta época, que dessa terceira epístola, apenas o apóstolo João era vivo ainda, dos 12. Né? Então, João viveu com Cristo, foi escolhido por Cristo, aprendeu com Cristo. Né? Então, rejeitar uma orientação do apóstolo João, as orientações do apóstolo João estavam pautadas, firmadas em Cristo. Logo, Diótrefes estava se tornando um rebelde. Né? Diótrefes estava exibindo um mau testemunho em vez de um testemunho cristão, sendo repreendido pelo apóstolo João por causa desse seu comportamento. O testemunho de um seguidor de Jesus é a primeira porta através da qual um descrente vê Cristo. Seu jeito de falar, nosso jeito de falar, de tratarmos as pessoas, nossa forma de lidar com a diversidade exibe nossa fé. Né? Então, o evangélico é quem vive segundo o evangelho, não o contrário. Né? Sendo um portador das boas novas e tendo um testemunho cristão. A fé evangélica deve testemunhar uma vida transformada, como um exemplo de tantos homens e mulheres de Deus, né? Pedro, Paulo, João, Gaio, Demétrios, né? Exemplos de homens de Deus que deram testemunho de fidelidade. Né? Então, ter uma vida transformada também pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não tem como sermos transformados. Né? Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem sua testemunha, quando ele vai dizer lá
no Evangelho, em Atos, capítulo 1, né, no livro histórico do Novo Testamento, que eles receberiam, Atos capítulo 1, versículo 8, ficassem em Jerusalém, né, porque eles seriam recheios do Espírito Santo para, a partir dali, serem testemunhas. Né? Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada um de nós, que fazemos parte deste corpo de Cristo. A vida de Pedro, do apóstolo Pedro, foi transformada, né, pelo poder do Espírito Santo, o que foi contestado quando ele testemunhou aos líderes judaicos ali, os anciãos do povo, sobre o poder transformador de Jesus, quando ele chegou ali no cenáculo falando com autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar, vivendo para fazer o bem, né? O termo bem no grego é kallopoiel, que quer dizer agir corretamente, né? Fazer o bem é a essência do Evangelho e a forma como Jesus viveu na Terra, fazendo o bem, praticando o bem, ensinando a praticarmos, a sermos seu exemplo. Pedro diz que Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Né? Então, não só fazer o bem, mas se afastar do inimigo, né? De praticar aquilo que não glorifica a Deus. O cristão ele precisa apartar-se do mal. Né? O termo mal no grego kakos se refere a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir, agir, né? Agir de modo baixo, né? Traiçoeiro, perverso, desagradável, ser injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso, e seguem várias situações que o cristão deve evitar. Diótrefes fazia um mal e era repreendido pela sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. João refutou esse comportamento errado de Diótrefes. Né? Suas perversidades fariam pessoas que ele deveria pastorear com amor se afastar. Né? Ele estava praticando uma divisão dentro da igreja ao rejeitar a autoridade espiritual e apostólica do apóstolo João. Né? Diótrefes também usava sua boca para proferir maledicências contra João, a quem deveria honrar como seu pastor, como seu líder. Né? Então, o cristão ele precisa buscar uma vida de comunhão, uma vida de respeito às autoridades, uma vida de paz. Né? O termo buscar, no grego zetel, também significa procurar, a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. Então, a paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, ali no Gênesis, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, ou seja, a morte de Abel pelo seu irmão Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 25. Então, a paz saiu do mundo com o pecado do homem. Mas Jesus veio trazer a paz, veio nos restaurar. Então, nós precisamos ter nossa mente transformada, né? Praticar o amor, a paz, a mansidão, né? Para que o reino de Deus seja manifestado na nossa vida. Né? O mundo tem sido influenciado negativamente pelas ações do inimigo, que é homicida e continua semeando contendas e discórdia. Lá em João capítulo 8, versículo 44. Mas Jesus é o príncipe da paz. Né? O único capaz de dar esta paz ao homem, somente Jesus Cristo. Não há paz sem Deus, e é nele que devemos buscá-la sempre, esta paz. Né? Para a gente finalizar, o cristão também precisa amar a justiça. Né? Aquele que ama a justiça deve praticá-la. Quem a pratica é abençoado e tem suas orações respondidas.
pelo Senhor. Deus é um Deus de justiça, é um Deus que é justo, que ama a justiça. E seus filhos devem refletir seu caráter, né? Nós somos filhos de Deus, devemos refletir o caráter de Cristo, né? E Gaio e Demétrios refletiam a justiça divina na forma como procedia na igreja, né? E tratava as pessoas, até mesmo as estranhas, aqueles missionários que passavam ali. A Diótrefes rejeitava, né, os cristãos irmãos da igreja que estavam corretos ao acatarem a orientação de João, mas Diótrefes queria os holofotes, os aplausos para si, não para Deus. Quando se rejeitava uma autoridade como a do apóstolo João, que era as palavras de Jesus através do apóstolo João, ele estava rejeitando, na verdade, as palavras de Jesus. Então, justiça, generosidade, participação e cooperação não têm valor para maus discípulos, como é o exemplo deste Diótrefes, né? O testemunho de um autêntico discípulo deve refletir seu caráter cristão. Para ter um caráter cristão, deve ser cumpridor da palavra de Deus, não apenas um mero ouvinte, como vai dizer Tiago em sua epístola, para sermos não apenas ouvinte, mas praticante do que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, o verdadeiro discípulo é construído por um comportamento que mostra compromisso, respeito, amor e um bom testemunho, né? Gaio e Demétrios, ao longo da sua trajetória, tiveram seus ministérios dignos de serem reconhecidos e copiados, né? Não só pela igreja, mas por seu líder. João dava testemunho do comportamento deles, né? Construindo um bom testemunho para a glória de Deus. Então, Gaio e Demétrios, exemplos a serem seguidos. Diótrefes, não copie o exemplo deste mau discípulo. Amém? Que Deus abençoe.